Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. E conforme combinado no roteiro de estudos, hoje nós iremos falar, né, sobre os capítulos 10 e 11, ok? Eu reuni esses dois capítulos porque eles falam do mesmo assunto. E nós vamos falar agora sobre as relações lógico-semânticas, exatamente lá no livro de interpretação textual. Vamos lá? Capítulos 10 e 11, ok? Bom, no capítulo 10, nós vamos falar sobre os enunciados dependentes. E no capítulo 11, nós iremos falar sobre os enunciados independentes. Mas antes eu preciso definir o que são, né, essas relações lógico-semânticas. Vamos lá? Pessoal, relação lógico-semântica, né, é a organização coerente e lógica das partes que constituem um texto, ok? Para a produção de sentido, né, que esse texto precisa apresentar, precisa ter. Então, para conectar essas partes do texto, né, nós precisamos estabelecer as relações lógico-semânticas, ok? Vamos lá? E detalhe, essas relações lógico-semânticas, elas podem englobar a união entre as orações, né? A união entre períodos, entre parágrafos e até mesmo entre as partes maiores de um texto, tá bom? Então vamos prosseguir? Vamos avançar, né? Bom, quando nós trabalhamos as relações lógico-semânticas, nós estamos trabalhando também as conexões, né, entre as orações, ok? Essas conexões entre as orações, elas acontecem quando existe uma relação de subordinação, ou seja, uma relação de dependência dentro, né, das orações. Ou seja, eu estou me referindo às orações subordinadas, ok, pessoal? Quando nós falamos em enunciados dependentes, estamos falando também em orações subordinadas, tá? Porque é essa relação de dependência que existe, né? Nós vamos ver agora. Então, para existir essas conexões entre as orações, precisamos, né, identificar essa relação de subordinação dentro da oração, ok? Essa relação de dependência. Então, para começar, vamos conhecer o primeiro tipo de relação lógico-semântica, tá? É a relação que expressa causalidade. Bom, essa relação de causalidade, pessoal, ela é estabelecida entre partes de um texto quando em um segmento, quando eu falo segmento, eu estou me referindo à oração ou período, ok? Então, quando em um segmento, né, representa-se uma causa. E no outro, ou seja, na outra oração ou no outro período, né, nós encontramos um efeito, né, que nós vamos chamar de consequência. Então, é possível explicitar essa relação por meio de conectivos característicos, né? Por exemplo, como, porque, visto que, tanto que, uma vez que, são esses conectivos que expressam essa relação de causalidade dentro, né, de uma oração ou de um período, ok? Então, eu estou me referindo, né, às orações subordinadas e também às orações principais, tá? Porque a oração subordinada está, né, subordinada à oração principal. Então, é essa conexão que eu estou me referindo, tá? Entre essas duas orações. Vamos lá? Então, dentro dessa conexão, melhor dizendo, vai haver, né, uma relação de dependência, né, de subordinação. E a primeira é a causalidade. Então eu trouxe aqui dois exemplos. O calor era tão forte que o bolo derreteu. Então, o fato do bolo. Então, quando eu disse que o bolo derreteu, é a consequência, tá? Foi. O bolo derreteu foi a consequência. Mas o que aconteceu para que esse bolo derretesse? Vamos ver a causa desse problema? Porque o calor era tão forte. Então, aqui eu destaquei, né, a oração. O calor era tão forte, né? O calor era tão forte, é a causa, né? Expressa essa causalidade. A consequência foi que o bolo derreteu, ok? Então, que o bolo derreteu é a oração principal. Então, perceberam
que a oração subordinada, né, o calor era tão forte, né, ela estabelece essa conexão com a oração principal através dos conectivos. Qual é o conectivo aqui? Tão que, né, o calor era tão forte que o bolo derreteu. Então aqui eu tenho causa, né, que é a oração subordinada, o calor era tão forte, né, é a causa. É aqui que eu tenho minha oração subordinada. Que o bolo derreteu é a oração principal. Então, houve uma relação de subordinação, de dependência, né? E essa relação foi estabelecida através, né, do conectivo que expressa uma causalidade. Outro exemplo, por ter saído tarde da festa, Pedro voltou para a casa de táxi. Então, Pedro voltou para a casa de táxi é a oração principal, ok? É a consequência. Por ter saído tarde da festa é a causa, ou seja, é a minha oração subordinada. Então, o que estabelece essa conexão, né, entre essas duas orações é justamente, né, o uso, né, dos conectivos que expressam, no caso aqui, causalidade. E para vocês perceberem, eu estou estabelecendo também ao mesmo tempo, né, uma relação lógico-semântica. É quando eu utilizo esses conectivos para formar essa relação, para formar essa conexão. Ok? Vamos prosseguir? Agora, outro tipo de relação, né? Relação lógico-semântica. É a relação que expressa uma finalidade. Bom, o que seria essa relação de finalidade? Essa relação de finalidade, pessoal, ela é estabelecida entre partes de um texto quando em um segmento, né, expressa-se o meio empregado para se atingir um determinado fim, né, presente em outro segmento, ok? Ou seja, eu estou me referindo às orações subordinadas e à oração principal, tá? Então, essa relação de finalidade, ela se expressa linguisticamente por meio de conectivos característicos, como, por exemplo, os conectivos a fim de e para que, ok? Vamos aqui ao exemplo. Já existem certas medidas de proteção à fauna para que tais caçadas não se repitam. Então, perceberam que aqui eu tenho uma oração principal. O que é a oração principal? Já existem certas medidas de proteção à fauna. Essa é a minha oração principal. A oração subordinada é essa daqui, para que tais caçadas não se repitam. Então, perceberam que a minha oração subordinada, né, para que tais caçadas não se repitam, melhor dizendo, se repitam, ela expressa, né, uma finalidade, uma relação de finalidade em relação à oração principal. Mas isso só pode acontecer, né, com o uso, né, desse conectivo que nós temos aqui, esse conectivo para quê? É esse conectivo que estabelece essa relação, essa conexão entre as orações, né, e essa relação de finalidade. Então eu tenho aqui uma relação lógico-semântica também. Outro exemplo, o jovem se esforçou muito a fim de passar no vestibular. Então, o jovem se esforçou muito é a minha oração principal. A fim de passar no vestibular é a minha oração subordinada. Então, vocês perceberam que na minha oração subordinada eu tenho um conectivo que expressa a finalidade. É o conectivo a fim de. Então, aqui houve uma conexão entre as orações. Então, aconteceu a relação lógico-semântica, graças ao uso desse conectivo a fim de, que expressa a finalidade. Ok? Vamos prosseguir? Vamos para o próximo, número 3. Relação de complementação. Bom, pessoal, o que seria essa relação de complementação, né? Dentro do estudo das relações lógico-semânticas. Vamos lá? Bom, a relação de complementação, pessoal, ela é estabelecida sempre que um segmento, né, funciona como complemento de outro. Tá? Então, existe, portanto, uma relação de dependência entre as partes constituintes. E, sintaticamente, é possível, né, identificar as seguintes funções sintáticas com essas características. Vamos ver aqui que características. Vocês podem identificar, né, a função sintática de sujeito, a função sintática de objeto direto, a função sintática de objeto indireto, a função sintática de complemento nominal, a função sintática de predicativa e também a função sintática de aposto, né? Então, o que eu estou dizendo? Que agora vocês vão perceber que a oração subordinada,
ela vai estabelecer uma relação de complementação em relação à oração principal. Ou seja, vamos manter essa relação de dependência, né? Vamos estabelecer uma conexão entre essas duas orações, entre a oração subordinada e a oração principal. Mas para que isso aconteça, precisamos utilizar, né, esses conectivos, ou seja, também precisamos utilizar esses segmentos, esses complementos que eu acabei de citar, que vão atuar como função sintática, tá, em relação à oração principal, tá? Vamos aqui à primeira frase. Quero saber como você chegou aqui. Quero saber é a oração principal. Como você chegou aqui é a minha oração subordinada substantiva, tá? Todos esses exemplos aqui são de orações subordinadas substantivas, ok, pessoal? Porque elas são introduzidas pela conjunção integrante, né? Então, vamos lá? Quero saber, né? É minha oração principal. Quero saber, já sei que tem sujeito, né? O sujeito, eu quero saber. Então, vamos fazer aquela perguntinha ao verbo. Quero saber o quê? Como você chegou aqui. Então, o verbo saber, ele não exige preposição. Logo, ele é um verbo transitivo direto, ok? E a oração subordinada, como você chegou aqui, ela serve de complemento, tá, pessoal? Ela serve para completar o sentido do verbo saber, que é um verbo transitivo direto, que está lá na oração principal. Logo, toda a minha oração subordinada substantiva, como você chegou aqui, vai atuar na função sintática de objeto direto, porque está completando o sentido do verbo saber, que está lá na oração principal, né? Ok? Bom, segundo exemplo, Mariana lembrou-se de que Manuel chegaria mais tarde. Então, a oração principal, Mariana lembrou-se. A minha oração subordinada, de que Manuel chegaria mais tarde. Então, vamos lá. Mariana lembrou-se, eu tenho o sujeito. Quem é o sujeito é Mariana, isso? Mariana é o sujeito. Aí eu vou fazer a perguntinha, Mariana lembrou-se de quê? Porque o verbo lembrar, ele pede complemento e, além disso, ele pede preposição. Ó, Mariana lembrou-se de quê? De que Manuel chegaria mais tarde. Então, se o verbo lembrar pede preposição, o verbo lembrar é um verbo transitivo indireto. Logo, a oração de que Manuel chegaria mais tarde, né, que é a minha oração subordinada substantiva, ela vai estar atuando na função sintática de objeto indireto, porque ela está completando o sentido do verbo lembrar que está lá na oração principal. Se o verbo lembrar é um verbo transitivo indireto, essa oração ela tem que assumir a função sintática de objeto indireto, por estar completando o sentido do verbo lembrar, ok? Terceiro exemplo, tenho vontade de que aconteça o milagre. Tenho vontade é a oração principal. De que aconteça o milagre é a minha oração subordinada substantiva. Bom, tenho vontade. Quem é que tem vontade? Eu, porque eu tenho, né? Então, tenho vontade. Aí eu vou fazer a perguntinha. Tenho vontade de quê? Né? Tá pedindo complemento para ter sentido, né? Tem vontade de quê? De que aconteça o milagre. Então, toda essa oração subordinada substantiva, de que aconteça o milagre, está completando o sentido do nome vontade, né? Que é um substantivo, que está lá na oração principal. Por isso que essa oração subordinada substantiva de que aconteça o milagre, né, assume a função sintática de complemento nominal, porque está completando a ideia, o sentido né, da palavra, do nome vontade, que está lá na oração principal, tá bom? Bom, outro exemplo, é preciso que o grupo melhore. Então, é preciso, é a oração principal, que o grupo melhore é a minha oração subordinada substantiva. É preciso, não apresenta sujeito, né? Não apresenta sujeito dentro da oração principal. Que o grupo melhore. Então, o grupo, a palavra grupo, que é um substantivo, vai estar atuando, né, na função sintática de sujeito em relação à oração principal. Por isso que essa oração subordinada substantiva, que o grupo melhore, ela atua na função sintática de sujeito, tá? Em relação à oração principal que não possui, ok? Outro exemplo. Faço apenas o pedido, 2 pontos, que você nunca abandone os seus princípios. Então, faço apenas o pedido é a minha oração principal. Que você nunca abandone os seus princípios é a minha oração subordinada substantiva. Então, vamos lá. Quem é que faz o pedido? Eu, né? Eu faço apenas o pedido, só que o eu aqui está oculto, né? Não aparece, mas eu já consigo identificá-lo. Bom, tem sujeito na oração principal, ok?
Bom, faço apenas um pedido. Percebam que tem um sinal de 2 pontos bem dentro da oração principal. Isso significa que um aposto vai ser citado. E o aposto é justamente esse, que você nunca abandone os seus princípios. Então, toda essa oração subordinada substantiva vai atuar na função sintática de aposto em relação à oração principal, tá bom? Perceberam nessa conexão entre as orações? Então, estou estabelecendo aqui, né, uma relação lógico-semântica através, né, desses segmentos que funcionam como complemento de outros, através também dos conectivos, ok? Aqui nós temos uma relação de complementação, né? Bom, mais um exemplo. Nosso desejo é que ele desistisse. Então, nosso desejo é a minha oração principal, que ele desistisse é a minha oração subordinada substantiva. Perceberam que dentro da oração principal eu tenho o sujeito e também tenho o verbo de ligação. O verbo é a forma verbal é, não é isso? Então, se dentro da minha oração, vamos dizer assim, da minha oração principal, eu tenho o sujeito, o verbo de ligação, o predicativo vai ficar assim, ó, que ele desistisse. Toda essa oração subordinada substantiva vai estar atuando na função sintática de predicativa, tá bom? Em relação à oração principal, tá bom, pessoal? Bom, número 4, agora vamos falar, né, de condicionalidade, relação de condicionalidade. É aquela que é estabelecida entre partes de um texto, tá, pessoal? Quando em um segmento expressa-se uma condição para o conteúdo presente, né, em outro, tá? Bom, se o primeiro segmento, né, quando eu falo segmento, pessoal, eu posso me referir a orações, a períodos, ok? Então, se o primeiro segmento for verdadeiro, o segundo segmento também será, tá bom? Então, essa relação expressa-se linguisticamente falando por meios de conectivo, tá? Por meio de conectivos característicos. São eles: se, caso, desde que, contanto que, a menos que. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês visualizarem melhor, que diz assim: caso faça sol, iremos à praia. Então, caso faça sol, caso faça sol, é a minha oração subordinada. Iremos à praia é a oração principal. Mas vocês perceberam que aqui na oração subordinada eu tenho a presença do conectivo caso. Então, é esse conectivo caso, né, que estabelece essa relação de condição, né, de condicionalidade, tá bom? A mesma coisa, segundo exemplo, sem uma polícia idônea, o crime sempre vencerá. Então, o crime sempre vencerá é minha oração principal. Sem uma polícia idônea é minha oração subordinada. Perceberam esse elo, essa relação de condição, né, sempre expressa, graças ao uso, né, dos conectivos, tá bom? Vamos para o próximo, de temporalidade. Olha aí, ó, relação de temporalidade. Como o próprio nome diz, né, temporalidade se refere a tempo. Essa relação de temporalidade, pessoal, ela é estabelecida para expressar o tempo em que ocorrem as ações e os eventos, né? E também para explicitar a ordem em que os elementos vão se apresentar dentro do texto. Então, para isso, essa relação de temporalidade ela se divide em 3 maneiras, né? Em 3 tipos de situações, né? De relações também. Relações de simultaneidade, né? O que seria uma relação de simultaneidade? É aquela relação na qual as ações ocorrem ao mesmo tempo, né? Ou seja, concomitantemente. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Mal o filme começou, já se ouviam as vaias da plateia. Então, aqui, mal o filme começou, é a minha oração subordinada, já se ouviam as vaias da plateia, é a minha oração principal. Então, vocês perceberam que dentro da minha oração subordinada, né, eu tenho um conectivo que me remete a tempo, né, ao tempo. Mal o filme começou, né, ou seja, está se referindo ao tempo. Né, já se ouviam as vaias da plateia. Então, 2 ações acontecendo ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, eu tenho aqui uma relação de simultaneidade, tá? Dentro da relação de temporalidade, ok?
Outra aqui, relação de anterioridade. Vamos ver o que significa, né? Como que essa relação de anterioridade ela acontece? Pessoal, a relação de anterioridade ela é estabelecida para expressar o tempo anterior às ações, tá? Percebam aqui o exemplo. Antes que o inimigo atacasse, o soldado desferiu-lhe um tiro. Então, antes que o inimigo atacasse, é minha oração subordinada. O soldado desferiu-lhe um tiro. É a minha oração principal. Então, perceberam que dentro dessa oração, antes que o inimigo atacasse, eu tenho o conectivo, né? O conectivo antes, que me dá essa ideia de anterioridade. Então, aqui eu tenho realmente uma relação lógico-semântica, tá? Com caráter, né? Mostrando essa relação, né? De temporalidade, que nos remete também à relação de anterioridade. Ou seja, uma ação, né? Ela foi estabelecida aqui, ela foi utilizada para mostrar algo, né, que aconteceu antes de uma outra ação. Então, antes que o inimigo atacasse, o soldado desferiu-lhe um tiro. Então, antes que o inimigo atacasse, realmente me remete à ideia, né, de anterioridade, graças ao conectivo antes, ok? Outro tipo de relação, relação de posterioridade, também posteridade, né? Bom, esse tipo de relação vai ocorrer quando o evento subsequente resulta do anterior, expressando assim o tempo posterior à ação. Então, nós temos aqui, depois de um ano, eu não vindo, pode me esquecer. Então, aqui nessa oração, né? Depois de um ano, eu tenho um conectivo depois, né? Que me remete a essa relação de posterioridade. Bom? Foi? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o capítulo 11, continuando falando, né? Vamos continuar, melhor dizendo, falando sobre as relações lógico-semânticas, só que agora dos enunciados independentes, tá bom? Vamos lá? Bom, as relações lógico-semânticas de conteúdos independentes, pessoal, referem-se a atos de fala distintos, ou seja, de falas diferentes. Ou seja, agora, quando eu falo em conteúdos independentes, nós não vamos trabalhar as orações subordinadas. Tá? As orações subordinadas, nós trabalhamos nos conteúdos dependentes. Conteúdos independentes significa que nós vamos trabalhar as orações coordenadas, ok? Bom, as relações lógico-semânticas, né, dos conteúdos independentes podem ser, né, de relação de adição, relação de adversidade, relação de disjunção argumentativa, relação de explicação, né, ou justificativa, relação de conclusão e relação de alternância. Vamos começar falando sobre a relação de adição. Bom, aqui eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo de relações lógico-semânticas, mas voltada para a parte de adição, né? Eu quero mostrar como que acontece a relação de adição. Bom, a relação de adição, pessoal, ela é estabelecida entre enunciados que constituem argumentos para uma mesma conclusão. Né? Ou seja, os articuladores que contribuem para que ocorra essa relação são principalmente os seguintes articuladores, ou seja, os seguintes conectivos: e, nem, não só, mas também, além de e ainda, ok? São esses, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo. O velhinho comprou uma roupa de mergulho e tentou recuperar o cachimbo. Então, esse e, né, é a minha conjunção aditiva que vai estabelecer essa relação lógico-semântica entre essas duas orações coordenadas, estabelecendo, então, no sentido de uma relação de adição, né? Da ideia de algo, né, que está sendo adicionado, né? Uma informação que está sendo adicionada. Vamos agora para o outro tipo de relação, né? Vamos falar agora sobre a relação de oposição adversativa. Bom, pessoal, esse tipo de relação, né, de oposição manifesta-se em enunciados de orientações argumentativas diferentes, tá?
predominando a informação introduzida pelos seguintes conectivos adversativos: mas, porém, contudo, no entanto, todavia. Ok? Então, olha aqui um exemplo. O tempo passa, mas algumas coisas nunca mudam. Então, eu destaquei aqui, né? Eu destaquei a palavra mas, né? Que dentro desse enunciado aqui, né? Traz uma ideia, né? Dessa relação de oposição, tá? De adversidade, ok? Bom, outro tipo de relação, relação de disjunção, ou seja, de alternância. Vamos ver como que isso acontece? Bom, pessoal, essa relação, né, de disjunção, né, ou de alternância, ela liga os enunciados que têm orientações discursivas diferentes também, tá? Com o objetivo, tá? Com o objetivo de influenciar o leitor a modificar sua opinião por meio do segundo segmento, né? Ou seja, por meio da segunda oração, ou simplesmente a aceitar a opinião expressa no primeiro, né? Ou seja, na primeira oração, tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo. Todo voto é útil. Olha aí, todo voto é útil. Ou não foram úteis, né? Ou não foram úteis os votos dados, né? Ou não foram úteis os votos dados aos atuais congressistas nas últimas eleições? Então aqui eu estou dizendo, todo voto é útil. Ou não foram úteis os votos dados aos atuais congressistas nas últimas eleições? Ou seja, vocês podem perceber, né, que aqui nesse exemplo, né, existe realmente, né, esse objetivo de influenciar o leitor a mudar a opinião dele por meio, né, do segundo segmento, tá? Então aqui eu tenho uma relação, né, de alternância, ou seja, de junção. Mas quando eu falo de junção, na intenção realmente, né, de influenciar o leitor a mudar sua opinião por meio do segundo segmento. Ou simplesmente aceitar a opinião expressa no primeiro segmento. Ok? Ele produz assim um efeito bem retórico. Vamos lá? Próxima relação é a relação de explicação, né? Ou de justificativa. Bom, pessoal, esse tipo de relação, ela une segmentos de tal forma que o segmento justifica o primeiro, tá? Então, ela une segmentos de tal forma que o segundo justifica o primeiro. Vamos ver aqui um exemplo. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça, não teria inventado a roda, né? Então vocês podem perceber que dentro dessa oração, realmente, né, estabelecemos uma relação de explicação, de justificativa, né? Ou seja, eu uni segmentos de tal forma que o segundo segmento justifica o primeiro segmento, ok? Outro tipo de relação, relação de conclusão. Esse tipo de relação, pessoal, ela une segmentos de modo que haja uma conclusão, né, ou uma inferência com base em duas ou mais premissas verdadeiras, tá? Geralmente, uma das premissas se apresenta implícita, tá? Por se tratar de algo que é verdade universal ou por fazer parte da cultura em geral. Então, olha aqui um exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, vocês perceberam a ideia, né, da relação de conclusão? Quando eu disse logo, Sócrates é mortal. Então, esse conectivo, logo, já me remete à ideia que estou concluindo a minha fala, a minha ideia. Ok? Há uma conclusão, finalizando aí a minha fala. Ok? Mais uma relação de alternância. Né? Como seria essa relação de alternância? Bom, ela une segmentos que se alternam, tá? Mas isso apresentando um caráter inclusivo, tá? Mas também ela pode unir segmentos, né, que se alternam, né? E ela pode também unir segmentos também que se excluem, tá? Aí eu tenho o caráter exclusivo. Então, esse tipo de relação de alternância ou une segmentos que se alternam, apresentando um caráter inclusivo, agora sim. Ou ela une segmentos que se excluem, apresentando um caráter exclusivo, ok? Olha o exemplo, então. Ou se tem chuva e não se tem sol.
Então, aqui, nesse exemplo, vocês perceberam a presença, né, do conectivo ou, né, fazendo essa relação de alternância, tá? Ou seja, vamos ficar atentos se esse conectivo, né, na hora que eu unir os segmentos, né, ou os segmentos vão se alternar, né, mostrando então um caráter inclusivo, ou esses segmentos vão se excluírem, né, vão apresentar irão apresentar um caráter exclusivo, tá bom? Bom, pessoal, nós encerramos agora os nossos estudos falando, né, sobre as relações lógico-semânticas, né, que nós encontramos nos capítulos 10 e 11 do nosso livro de interpretação textual. Bom, não esqueçam de colocar os nomes, né, e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!